Semana passada, em Sueños de Liberdade, teve Jaime Beringer assumindo o posto da Doutora Luz no dispensário. Teve Fina quase indo de base por conta dessa notícia. Teve Mafin discutindo, mas depois Marta de la Reina sendo a maior boiola. Teve tapa na bunda e cenas dos próximos capítulos que estão deixando a gente um pouco apavorada. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu sou a Gé e esse é mais um Semanário Mafin. Além do corno, mais conhecido como Jaime Beringer, o marido da Marta, a gente tem oficialmente um novo inimigo, que é o Damian, o pai da Marta, porque esse desquerido tirou da Doutora Luz o posto no dispensário para dar ao Jaime, para que ele e a Marta possam ficar juntos, ficar mais próximos, e assim o casamento dos dois não fica mais abalado do que já está. Enquanto o Damian conta a Jaime sobre o que ele fez, a Marta chega ali na sala procurando a caneta dela, totalmente alheia ao assunto que está sendo conversado, e aí a gente tem assim, a mudança de expressão dela muito rápida e as expressões dela sendo maravilhosas como sempre. Primeiro porque o Jaime fala a Marta que ele não vai mais a Madrid, e aí ela provavelmente deve ter pensado que ele ia voltar pro barco dele, porque ela faz uma expressão ali de uma pessoa um tanto feliz, mas aí o Damian corta o barato dela e fala que o Jaime agora é o novo médico do dispensário, e a Marta fica com a cara dela no chão e até fala: pai, não acho isso certo, né? Você tirar a Doutora Luz de lá pra colocar um marido da sua filha. O Jaime, por incrível que pareça, também está pouco à vontade com essa troca de posto, com essa nova posição, mas o Damian usa e abusa do poder dele, porque ele sabe que dificilmente ele vai ser contrariado ou desrespeitado. Então a Marta e o Jaime ficam ali, né, apenas aceitando mais uma imposição do Damian. Outra que entregou caras e bocas de um jeito muito mais dramático do que a Marta foi a Fina, porque a Doutora Luz foi visitá-la para trocar o curativo, para ver como que os pontos estavam, e os pontos até geraram uma certa piada no X, Twitter, porque assim, para uma doutora como a Doutora Luz, aqueles pontos são bem básicos, até eu que não entendo nada. Na verdade eu entendo um pouco porque eu tenho formação em 14 temporadas de Grey's Anatomy, então eu entendo um pouco. Eu faria um pouco melhor. E aí a Fina comenta alguma coisa sobre a Doutora Luz estar ali para elas poderem conversar sobre o livro que a Fina tá lendo, e aí a Doutora Luz fala: eu não vou estar mais aqui, se você precisar de acompanhamento, alguma coisa assim, é o Dr. Jaime que vai estar aqui. E aí a cara da Fina é simplesmente impagável. Meu mundo caiu. A coitada entra em total pane no sistema, porque afinal de contas o marido da Marta está mais perto do que ela deseja, e também porque assim, né, se acontecer da Fina precisar de alguma questão médica, né, de algum auxílio assim, vai ser extremamente constrangedor. Não precisa colocar a Fina numa situação dela, porque a coitada já tá passando por situações desagradáveis demais, né? E aí a gente tem a Fina e a Marta discutindo um pouco. A Fina vai até ao banheiro, na volta ela encontra a Marta no caminho. A Marta fica preocupada, né, porque nossa, você tá caminhando, não pode fazer esforço por causa dos pontos. A Fina fala: eu preciso me movimentar também. A Marta oferece ajuda, a Fina aceita, mas depois acaba recusando porque ela tá puta. A Fina, ela vive em estado de braveza, ela tem os motivos dela, não tira a razão dela estar brava, e o motivo da vez é por conta da notícia de que a Doutora Luz foi dispensada pro Jaime assumir o posto dela. A Fina comenta com a Marta fala que não tinha muito o que ela fazer, que foi uma ideia do pai dela. A Fina até fala: o seu pai poderia ficar um pouco quieto, dá uma sossegada ali no rabo dele. Obviamente ela não fala isso, mas é nesse sentido. E aí a Fina acaba jogando um pouco da culpa pra Marta, que ela poderia ter insistido, ter conversado com o pai dela. A Marta fala: sobre a minha vida, eu não tenho vez, eu não tenho opinião, eu não tenho voz. E aí a ficha da Fina acaba caindo, ela pede desculpa, fala: eu acho isso um saco de os homens terem que dar opinião em tudo e terem voz em absolutamente tudo. E eu fiquei pensando sobre algumas vezes que a gente usa a expressão: ai, porque eu nasci na época errada. Quando eu ouço isso, eu fico pensando, principalmente se é mulher, será mesmo que você nasceu na época errada? Porque, por exemplo, independentemente de ser Espanha ou Brasil, nos anos 50, a situação da mulher era muito pior do que é hoje. Isso sem fazer o recorte de raça, né? Que é quando eu penso, por exemplo, sei lá, se eu tivesse nascido na época tal, será que seria melhor mesmo? Eu tenho absoluta certeza que não, a não ser que a pessoa
pessoa fosse um homem cis branco de classe média. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso casal dos anos 50. Então a Marta acaba sofrendo muito por ter que abaixar a cabeça muitas e muitas vezes para os homens da família dela. E aí, nesse clima de pedido de desculpa, a Marta, ela é a última romântica do mundo. Ai, gente, muito, muito fofa as duas. A Marta é a última romântica, mas na Fina também tem muito romantismo. A Marta fala que só quer ser feliz e que quer fazer a Fina feliz também, mas que parece impossível, parece cada vez mais difícil. E aí a Fina usa uma metáfora sobre o sol. E aí a Marta dá um beijo nela e fala: meu sol, meu céu. E eu fiquei, Deus, eu preciso muito ter o que elas têm. Obviamente com muitas ressalvas. Muitas ressalvas, mas assim, é o tipo de romantismo que eu gosto bastante. E a Fina mais uma vez pede desculpa, fala que a situação da Marta não é fácil, realmente não é. E aí a Marta, de uma maneira muito séria, pede pra Fina não falhar com ela, né, pra Fina dar uma segurada ali na situação, porque as coisas vão ficar difíceis. Não que já não estejam difíceis, né, mas a Marta fala: por favor, não falhe, eu também não posso falhar. E aí a Fina promete pelas duas de que se uma delas cair, as duas vão cair juntas. Antes de ir embora, a doutora Luz dá alta pra Fina e aí ela volta pra loja. A Cláudia e a Marta estão ali conversando. Achei muito bonitinho a Marta falar pra Fina, vou tentar repetir aqui: dichosos ojos, que é uma expressão usada para quando você fica feliz de ver uma pessoa que você não vê há um tempo considerável. E aí elas estão ali conversando, a Cláudia super feliz, abraça a Fina. Eu ri muito de uma imagem que eu vi, que a Cláudia tá abraçada à Fina, e aí a legenda era Marta e Fina com a sua filha, alguma coisa assim. E elas ficam conversando ali um pouco. A Marta pergunta se a Fina já tá bem pra voltar ao trabalho. A Fina fala sim. E aí a Marta então vai lá colocar o seu uniforme e volta aqui pra ficar no caixa, porque a Fina não pode pegar muito peso ainda e tal. Tem um momento assim que, gente, os detalhes dessa novela, eles são assim muito significativos, porque a Fina, ela ainda tá abraçada à Cláudia, e aí ela vai esticar a mão pra tocar a Marta, mas aí a sineta da loja toca. E quem que costuma estragar o clima de Marta de la Reina e Fina Valeiro? E aí ele vai lá encher o saco, vai conhecer o dispensário. Eu não sei o que ele vai fazer lá, porque eu abstraí a presença dele. Mas, quer dizer, eu não abstraí tanto porque a Cláudia, assim, a Cláudia, ela é maravilhosa. Como ela não sabe do que está acontecendo, ela começa a falar que o Jaime já pode assumir o posto dele pra poder cuidar da Fina. A Marta e a Fina ficam se olhando, tipo assim, querida, cala a boca. E aí a Cláudia, assim, ela desembesta a falar. Quando o Jaime vai embora, ele fala alguma coisa assim, eu realmente não lembro, eu não faço questão de lembrar, mas ele é carinhoso com a Marta, e aí a Cláudia fala: mas o seu marido, ele é tão romântico, ele é tão não sei o que. E aí eu só fiquei assim: mulher, pelo amor de Deus, cala a boca. E aí a Fina ficou com a expressão de que queria dar um soco tanto na amiga dela, que não calava a boca, quanto no corno. Mas enfim, né, a Cláudia sendo Cláudia. E aí no primeiro vídeo de Uma Fim eu disse que pra eu me emocionar com a história delas, pra chorar, seria uma questão de tempo. Eu não chorei, mas foi quase, eu fiquei bastante emocionada. A loja já está fechada, a Marta vai até a esposa dela avisar que tá indo pra casa. Infelizmente não é a casa delas, mas avisa que tá indo embora. A Fina fala: eu só vou terminar algumas coisas aqui, eu também já estou indo. E a Marta se desculpa pelo Jaime ter sido inconveniente. A Fina: não, eu só me incomodo de que ele vai ficar aqui pra sempre e que ele vai ficar de olho em você, ele vai estar no dispensário. Nem a Marta aguenta ouvir o peso da verdade e corta a Fina. E aí a Fina fala: não, eu entendo, ele só tá muito agradecido por eu ter salvado a mulher dele, que olha só, também é a minha. Eu amei essa frase, porque imagina as tias espanholas lá sentadas assistindo a novela e ouve uma mulher falar isso da outra. Icônico, às 3 e tanto da tarde, maravilhoso. E aí, primas, que a Marta decide tomar uma decisão pelo bem, eu acho que mais pelo bem da Fina do que pelo bem das duas em si. A Marta vai começando a conversar com a Fina sobre a situação das duas estar muito difícil,
difícil e que as coisas não vão melhorar porque o Jaime vai estar ali o tempo todo. E a Fina vai tentando encontrar soluções e a Marta sempre volta com um fato de que vai ficar cada vez mais difícil as duas se verem e como que vai ser. A Fina, eu me contento em te ver aqui. E a Fina fala, a gente pode escapar, a gente pode fugir, a gente pode ir pra Illescas, a gente pode ir pra Madrid. E a Marta, mas a gente vai sempre estar com medo de que alguém possa encontrar a gente. No caso, o Jaime, né? De que o corno possa aparecer. E eu não acho isso justo. Então eu quero que você seja livre para você viver o amor que você merece viver. A Fina fica completamente estática, ela não sabe nem como reagir, porque ela não estava esperando, mas ela começa a entender onde a Marta quer chegar, porque a Marta é muito enfática nas coisas que ela fala. E apesar de a Fina ser mais experiente, ter namorado a Esther, ter tido essa vivência de um relacionamento escondido, eu tenho pra mim que ela, com a Marta, ela tá sendo muito mais emocional do que racional. Assim, a Fina, ela é racional, ela tem consciência de que não vai ser fácil, mas ela tá sendo levada muito mais pela emoção do que a Marta. A Marta consegue ver com mais clareza que terão muitas pedras, muitos pedregulhos, rochas imensas no caminho delas. Na verdade, a rocha, eu ia falar que a rocha é uma só, mas não. São várias rochas, porque o Damian e a sociedade como um todo são vários empecilhos no caminho das duas. Então eu entendo, por mais doloroso que seja, eu entendo a Marta dar a Fina, não é nem dar, né, mas avisá-la de que se ela quiser bater asas longe da Marta, ela pode. A Fina não aceita, mas a Marta fala, pensa e amanhã a gente conversa, né? No dia seguinte a gente conversa. E eu acho muito complicado a Fina se colocar nessa situação, porque até quando ela vai aguentar essas migalhas? Até quando ela vai achar suficiente a Marta chamá-la de minha vida, dizer que a ama, inclusive quando a Marta disse, te amo e eu te quero demasiado, assim, foi o fim da minha vida, tá? Foi o fim da minha vida porque doeu muito. Não esperava ouvir essas coisas nesse contexto, mas tudo bem. A gente vai seguindo. Até quando a Fina vai aguentar apenas ouvir e não ter o amor ali demonstrado? Porque o casamento, que é o que elas têm, né? Não se sustenta só pelas palavras. Infelizmente, o amor não é tudo, tanto na TV quanto na vida real. Então, fica complicado, né, dona Fina Valeiro? E antes de ir pro outro tópico, apesar de a Marta ter falado pra Fina não falhar com as duas, eu acho que essa decisão dela de pedir pra Fina, né, eu estou abrindo a porta pra você ir embora, que é pro seu bem, eu acho que foi uma forma de a Marta não falhar, porque conforme as coisas vão ficando mais difíceis, talvez essa falha da Marta acontecesse por motivos maiores do que ela. Na verdade, assim, o roteiro está aqui, gente, está aqui, isso aqui vem coisas na minha cabeça e na verdade a Marta já começou a falhar com a Fina. Vou deixar esse prelúdio aqui para vocês. Então, primas, o dia seguinte chega. Antes da tormenta acontecer, a gente tem a Marta e a Fina sendo absolutamente boiolas. A Fina, juro, Fina não, né? Serafina. Deixa eu pontuar isso aqui que eu fiquei rindo o dia inteiro do nome da Fina. Eu sei, gente, anos 50, mas assim, Serafina me pegou muito desprevenida. Eu não entendo muito dos nomes que estavam na moda na Espanha, mas Fina pra mim era estranho, mas ok. Mas assim, Serafina realmente me pegou muito desprevenida. Mas voltando para o momento de boiolice de Serafina e Marta. Agora eu não vou aguentar não chamá-la de Serafina, mas enfim. Então a Serafina e a Marta estavam lá super boiolas, muito fofas, muito fofas. Antes disso, a Fina conversou com a Marta e falou, eu pensei no que você disse, mas eu não vou a lugar nenhum. Não mudou absolutamente nada. Essas migalhas que você me dá é o que me dá vida. Difícil te defender, né, Fina? Mas tudo bem, eu entendo. Uma pessoa apaixonada aceita migalhas. E ela também é muito fofa falando, como que eu vou viver sem esse sorriso? A Marta, você tem consciência de que vai ser difícil. A Fina, eu estou ciente e quero continuar. A Marta até fala um negócio que me deu um pouquinho de dor aqui, porque é muito real. Ela fala, você vai ter que me dividir com, né, o médico pescador. A Fina, não, tudo bem. Ai,
Enfim, né? Choices. A Fina está assumindo o risco dela. E aí, a Fina, assim, é também a última romântica. Fina e Marta formam um casal que são duas pessoas muito apaixonadas. Porque a Fina tirou um bom tempo do dia dela para fazer empanadas para a esposa dela, porque ela estava planejando um piquenique. Ela até leva a cesta, porque elas iam sair ali da loja e comer, provavelmente o horário de almoço. E aí a Fina fala, trouxe pão, trouxe vinho. Essas pessoas não tomam uma água, não tomam um suco, né? Sempre tem que ter um vinho ali, uma champanhe. Gente, vamos dar uma hidratada no corpo, né? Senão o fígado não vai aguentar. A Fina tem vinho, tem pão, tem as empanadas. Você topa aí comigo? Aí a Marta faz uma piadinha ali sobre não poder e tal. A Fina sente o corpo gelar todinho, mas aí a Marta fala, sim, nós vamos sim. Vão mesmo, né, queridas? Infelizmente não vão poder ir no piquenique, porque... Eu preciso falar o porquê? Tá aí o motivo, né? Esse desquerido, esse corno lazarento, ele aparece pra atrapalhar. E aí, quando eu disse lá atrás que a Marta começa a falhar com a Fina, eu me refiro a esse momento. O Jaime vai até a loja e fala daquele jeito que impõe, mas que tenta ser educado, que a Marta vai comer com ele. E a Marta, ela fica meio assim, né? Mas ela acaba aceitando. E aí que eu não sei se essa decisão da Marta é uma coisa com intenção da parte dos roteiristas para deixar claro pra gente como o machismo age no silenciamento das mulheres e nesse impedimento das mulheres terem autonomia de si, ou se é apenas um deslize. Porque assim, eu tô ficando um pouco cansada, a Fina tá cansada, eu também tô ficando um pouco cansada dessa interrupção que acontece sempre. Então fica chato, fica um drama que vai perdendo um pouco a mão. É mais fácil enfrentar o Jaime do que o Damian. Eu acho que a Marta teme muito mais o pai do que o marido. E a Marta já enfrentou o Jaime uma vez, quando elas foram a Madrid e, né, foram interrompidas por ele. Então eu acho que a Marta poderia dar um jeito de despistar o Jaime. Como? Não faço a mínima ideia. Mas ela poderia encontrar uma desculpa para poder dar isso à Fina. Ela tá devendo isso à Fina. A Fina, ela passou maus bocados quando o Isidro não a aceitou sem o apoio da Marta. E essa dívida vai aumentando. Eu acho que tá na hora do Jaime dar no pé. Não sei, gente. Vai para outra cidade trabalhar, cuidar de um parente. Não tem um parente que tá precisando ser cuidado. O Jaime tá precisando sumir para que essas duas possam ter paz. E uma coisa que eu esqueci de comentar. A Fina estava fazendo as empanadas para a esposa dela lá na casa dos De La Reina, né, lá na cozinha que a Digna comanda e tal. E aí o Isidro aparece, ele fala, eu vou furar a dieta e não sei o que. Aí a Fina fala, não, pai, isso daqui é para um piquenique. Ele acha que a Fina vai fazer piquenique com as amigas do trabalho e ela fala, não, eu vou fazer com outra pessoa. E aí a Fina já começou a falar sobre o relacionamento que ela tá vivendo, obviamente, sem dizer nomes ainda, mas ela começou a falar ali sobre o relacionamento, fala que tá passando por um momento difícil e que por isso vai fazer um piquenique, que é uma forma de recuperar o tempo que elas perderam, mas o Isidro ainda não tá conseguindo encarar essa parte da Fina e aí ele até pede, vamos com calma, porque eu ainda não tô conseguindo lidar com isso. A Fina mais uma vez fica um pouco irritada, mas ela entende, e mais assim, a Fina já tá começando ali a introduzir sobre o relacionamento dela. Que bom, porque ela vai precisar de amparo, porque as cenas dos próximos capítulos que aparecem no final da novela mostram o Isidro perguntando à Fina se ela tá feliz no relacionamento. Nesse pequeno trecho, eu interpretei que a Fina voltou pra casa puta com a cesta, jogando a cesta em cima da mesa, totalmente estressada, e aí o Isidro percebeu que algo de errado não está certo e perguntou pra Fina se ela tá feliz. A gente, assim, eu acho que agora a ladeira abaixo não vai ter fim, porque aparece a Marta falando, eu vou dar um jeito da gente ter um momento só nosso, a Fina puta perguntando quando, e depois a Marta chorando. Eu gostei de ver a Marta chorando porque eu aprecio momentos em que personagens que são colocados como muito fortes, que tem essa pose mais altiva, quando eles são colocados nesse momento de vulnerabilidade, porque mostra que eles têm as suas fraquezas. E aí que temos algumas perguntas.
perguntas, né, primas? A Fina vai romper mesmo com a Marta? Quando o corno vai embora? Será que é nessa semana que o corno descobre que ele está sendo corno? O Isidro vai saber, enfim, que a nora dele é a Marta de la Reina? Literalmente, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, comentar, curtir, porque isso é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!